Bom, eu sou a Érica Anne, né? Eu sou bióloga do Laboratório de Sinalização Celular e sou pesquisadora no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é coordenado pelo professor Lício Veloso. É o professor Lício Veloso, que é diretor do Centro de Pesquisa. Então, em nome do Centro de Pesquisa, em nome do professor, eu gostaria de te dar as boas-vindas aqui no projeto, né? O nosso laboratório, ele tem não só o laboratório, mas o Centro de Pesquisa, tem por objetivo investigar a gênese da obesidade e das comorbidades, que são doenças associadas como diabetes mellitus tipo 1, doenças cardiovasculares, tipo 2, né? E outras enfermidades mais. E todas essas pesquisas, basicamente, são financiadas com verbas públicas de agências de fomento à pesquisa, como CAPES, CNPq, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? E uma das exigências dessas agências é que a gente faça atividade de divulgação científica. Então, aqui no laboratório a gente tem diversos projetos que atendem também variados públicos, desde crianças que estão passando no ensino fundamental, ensino médio, pessoas já da terceira idade. E aí, com o nascimento de alguns bebês de servidores, de pesquisadores e alunos aqui do centro de pesquisa, surgiu esse desejo, assim, de fazer uma agenda voltada para a primeira infância, que é de crianças que passam de 0 a 6 anos, mais especificamente para trazer conhecimento de qualidade para cuidadores familiares, que não necessariamente têm formação na nossa área aí da saúde, né? Então, para a gente é um grande prazer ter você aqui junto conosco, né? Lembrando que no início da pandemia, a gente teve que converter o nosso projeto, que seria presencial e volante, nas periferias de Campinas, sabe, para essa plataforma aqui digital. A gente tinha uma adesão bastante grande, mas com essa história da pandemia, então, muitas lives e tudo mais, sabe? Aí, no final das contas, o que a gente decidiu? Vamos produzir conteúdo de qualidade, independente da participação das pessoas, para a gente gravar. Eu acho que, né, se você nos autorizar, a gente está gravando e a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube. Não tem problema nenhum. De maneira que, independente da participação das pessoas, se eles quiserem depois fazer questionamento, bem, né? Mas se não, também a gente disponibiliza lá para ter essa possibilidade das pessoas acessarem quando elas puderem, assim, Renata. Tá ótimo. Tá bom? Bom, com relação, então, ao formato, a Izzy comentou com você tem de meia hora, 40 minutos para apresentar a sua aula, tá? Então, nem demora tanto assim. As únicas pessoas que têm a possibilidade de participação, de interferir no sentido de enriquecer, somos nós, os participantes aqui da mesa, que sou eu, a bióloga, como eu te falei, a Izzy também, que é bióloga e que tem nos ajudado muito nesse projeto, desde que a gestora de difusão, que é a Ruth Reynoso, entrou em licença maternidade, né? Ela deve voltar agora em setembro, outubro. Aí a Izzy veio para nos ajudar, ela sempre participava das aulas, mas com a licença da Ruth, ela quis participar também. A Helena Raposo, que é nutricionista, que sempre nos acompanhou, uma pessoa queridíssima, pesquisadora colaboradora aqui do Centro de Pesquisa, né, que nos dá muito suporte, assim, principalmente na questão de nutrição, porque eu e a Izzy somos biólogas, né, trabalhando no pesquisa, mas a gente não tem esse conhecimento até da prática clínica que a Helena tem e veio para nos ajudar muito. E a Tati, que é de TI, ela é profissional de TI e agora está fazendo doutorado na parte de educação em saúde, que vai fazer aí os vídeos para divulgação científica também, né? Então, todos nós somos mães, sabe, Renata? Sim. Não é condição primeira trazer mães aqui no nosso projeto, mas, assim, nós somos, e a gente sabe que muitas vezes a teoria e a prática tem um certo choque ali, sabe? Sim. Então, com relação aí, eu vou fazer uma breve apresentação sua, sabe? Muito breve, você pode complementar, você pode falar o que você achar que for mais adequado, né? Mas então se apresenta, a gente interfere em alguns momentos, e depois, se tiver participante, eles podem perguntar, as meninas também e tudo mais, assim, é bem tranquilo, é bem amistoso, e normalmente o público é variado, né? Tá ótimo, gente, perfeito. Ó, a Renata Bernardes de Oliveira, essa pessoa, né, que aceitou vir aqui falar conosco e foi uma profissional bastante indicada e referenciada, ela é nutricionista e mestre em Ciências Aplicadas à Pediatria pela Unifesp, e atualmente ela é nutricionista do Instituto de Genética em Erros Inatos do Metabolismo. E, gente, você agora tem a liberdade para falar de você, da sua formação, e apresentar sua aula também, que é tratamento dietético nos erros inatos do metabolismo. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, Renata.
Eu que inicialmente queria agradecer a indicação e o convite de vocês. Então, como eu já fui apresentada, né, eu sou nutricionista e eu trabalho para o Centro de Referência Germinato do Metabolismo. Então, esse centro é um centro aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, da Unifesp, e nós atendemos pessoas do país inteiro, né, porque os erros inatos do metabolismo são considerados doenças raras, então não temos muitos centros espalhados pelo país. Então, eu estou nesse centro já há uns 20 anos e é um prazer estar aqui com vocês e a qualquer momento, se alguém quiser interromper, fazer uma pergunta, não tem problema nenhum. Bom, então vou começar falando sobre o que são os erros inatos do metabolismo. Eles são doenças genéticas, hereditárias, elas somam cerca de 700 doenças diferentes, e apenas 50% dos erros inatos tem algum tipo de tratamento. Isso não quer dizer que sejam tratamentos dietéticos. Então, uma parte desses erros inatos, eles podem ser tratados, sim, por meio da dieta. Então, eu vou apresentar os grupos, né, os grandes grupos, e também vou dar o exemplo de 3 doenças que são importantes, que são do metabolismo da proteína e do metabolismo do carboidrato. Então, como exemplo de dietas com restrição de proteína, eu tenho as aminoacidopatias. Então, a fenilcetonúria é a mais conhecida delas, porque é diagnosticada pelo teste do pezinho, que é realizado pelo SUS. As outras doenças, no momento, elas só são diagnosticadas no teste do pezinho ampliado, né? Então, pela triagem neonatal. Essa triagem é feita após, né, o nascimento e o contato dessas crianças à alimentação, e depois, dado positivo, esse exame é confirmado através de outros exames. Então, a fenilcetonúria é a mais conhecida. Nós temos vários centros espalhados, né, pelo país, mas todas essas doenças, elas vão cursar com o metabolismo proteico e, consequentemente, a dieta inclui a restrição de proteínas. Então, o que são proteínas, né? Quando a gente começa a falar para as pessoas que não estão todo dia diretamente relacionadas com a parte de nutrição, a gente costuma dizer que proteína é um grande, vamos pensar na proteína como um colar de pérolas com várias cores, né? Então, essas cores seriam os aminoácidos, cada pontinha dessa seria um aminoácido, e eles são aminoácidos diferentes. Sendo que eu tenho alguns aminoácidos, né, como esses que estão aqui na tela, que são 8 aminoácidos, que são considerados aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais, eles precisam ser obtidos através da alimentação. Então, a função, né, geral de uma proteína na alimentação de todos nós é construir e reparar os tecidos, né? Então, músculos, tendões, unhas, cabelo, pele. Ele vai participar da formação de compostos, né, como hormônios, enzimas, células de defesa, anticorpos. Participam do transporte, né, de nutrientes e de oxigênio, e também podem ser utilizados na forma de energia. Então, a proteína tem uma função nobre e importante para nós. E aí, nós vamos nessa questão, né? Uma aminoacidopatia. O que seria, né, uma aminoacidopatia? Seria uma deficiência no metabolismo de algum aminoácido. Elas podem, algumas, serem classificadas como aminoacidopatias e outras doenças, como eu coloquei no slide anterior, como acidúrias orgânicas. Por quê? Porque as acidúrias orgânicas, elas excretam grandes quantidades de ácidos associados ao metabolismo desses aminoácidos. Então, lembrando, aminoácidos são as contas, né, as pérolas
desse cordão grande que a gente chama de proteína. Então, aqui eu vou dar o exemplo de 4 aminoacidopatias: fenilcetonúria, homocistinúria, doença do xarope de bordo, ou MSD, que é a sigla em inglês, e a tirosinemia. Então, aqui a gente fala, né, eu tenho aqui um defeito no metabolismo, então aqui um quebra-cabeça, isso aqui acontece quando a gente tem um defeito, né, alguma pecinha, ela está faltando, ela não está encaixando direito aqui nesse quebra-cabeça, e ele vai me trazer um defeito nesse metabolismo intermediário. Isso aqui é todo o metabolismo, é um pedaço de um mapa metabólico, bastante complicado muitas vezes da gente entender, mas é onde eu vou metabolizar, né, uma boa parte de todos os nutrientes que eu vou ingerir na minha alimentação, inclusive a proteína. Então, aqui, né, só para ilustrar, né, os aminoácidos, eles vão ser metabolizados, vão ser utilizados, né, no nosso organismo, dentro desses processos bioquímicos que acontecem nas nossas células. Então, a composição dos alimentos, nós temos, para cada alimento, eu tenho composições variadas. Eu tenho alimentos que eles são fonte de um determinado nutriente, então a gente pode dizer que ali eu tenho um alimento com uma quantidade grande daquele nutriente, mas de uma forma geral, todos os alimentos vão ter algum componente de carboidrato, né, ou hidrato de carbono, proteína, gordura, vitaminas, minerais e água. Então, eu tenho aqui, né, o grupo do leite, derivados, predominantemente predomina a oferta de proteína e de cálcio. Aqui eu tenho as carnes, que são importante fonte proteica, com os grãos, né, as leguminosas. Os vegetais, como fonte de carboidrato e fibras, mas também como fonte de proteínas e gorduras importantes, né, como as carnes, e o grupo dos pães, das massas, dos cereais, de uma forma geral, que trazem para a gente uma quantidade boa de carboidrato, mas também, como o glúten, por exemplo, no pão também traz uma grande quantidade, quer dizer, no pão, via farinha de trigo, né, via trigo, uma importante fonte de proteína. Então, em maior... Renata, você falou que uma fonte grande de carboidrato, os pães e tudo mais, é uma grande fonte de alegria para todos nós, né? Nem fala. Gente do céu, eu sou a pessoa que eu sou apaixonada por pão, assim, por massa, sabe? Eu também, vou dizer, é uma alegria mesmo, né? Então, qualquer restrição que a gente tenha que fazer nesse grupo de alimento é complicado, né? Sai bastante do nosso hábito e esse sabor realmente faz parte da nossa cultura. Muito bom. Então, quando a gente fala, né, do erro inato do metabolismo no metabolismo das proteínas, né? Dei aquele mapa, aquele exemplo daquele mapa muito complicado lá. De forma geral, eu tenho uma via metabólica, né, normal, onde eu tenho uma substância A, que através de um processo enzimático, vai se transformar ou vai sintetizar uma substância B. Isso aqui acontece normalmente, né, é uma via natural. Então, vamos dizer que aqui eu tenho, vou dar o exemplo da fenilcetonúria, eu tenho a fenilalanina, e aqui eu teria a tirosina. E aqui eu tenho a enzima fenilalanina hidroxilase, que seria a enzima responsável por essa reação. O que acontece na fenilcetonúria? Eu tenho um bloqueio, essa enzima não funciona direito, né? E dentro, o que acaba acontecendo quando eu tenho um bloqueio nesse processo? Eu acabo tendo um aumento dessa substância A, no caso do meu exemplo de fenilalanina, e tenho uma deficiência da substância B, que seria a tirosina, dentro do exemplo da fenilcetonúria. Com isso, quando eu tenho o aumento dessa substância A, outros componentes, que geralmente são produzidos em quantidades muito pequenas, eles acabam aumentando esse volume na nossa corrente sanguínea, de uma forma geral, e aí em todo
o restante do nosso corpo. E o problema em relação a essas doenças, eles vai estar associado a esse aumento, né, da substância A, mas também do aumento da substância C, que é uma coisa que não deveria acontecer. Ô, Renata, deixa eu só fazer uma colocação, pensando Claro. que muitas vezes as pessoas que vão assistir, eles são cuidadores familiares, como eu falei para você, né? Voltando nesse slide, só para as pessoas entenderem, como a Renata falou, lá o grupo do leite, né, das carnes, que são ricos em proteína e tudo mais, quando a gente ingere proteína, a gente vai ter um processamento mecânico ali pelo dente, pelos dentes, mastigação e tudo mais, isso vai para o trato gastrointestinal, que faz o processamento através de enzimas, né? Todas as nossas células precisam se nutrir, então essa proteína ela vai ser processada, vai ser quebradinha, como aquele colar de pérolas que você falou, né? E para fazer esse processamento é necessária a ação de algumas enzimas específicas, né? Para que haja vamos dizer assim, a transformação da proteína em aminoácidos para que possam ser absorvidos lá no intestino. E aqui você está falando, então, de uma deficiência, de uma mutação, talvez, né, que prejudica a ação dessa enzima aí nessa transformação. Então, só assim, no sentido de tornar a coisa bem mais, sabe, por causa do público que assiste a gente e tudo. Não, tá ótimo. Tô achando bom, vocês estão acostumadas com o público e, assim, é sempre bom que a gente tenha uma participação aí para tornar a coisa mais simples, porque essas doenças realmente, quando a gente vai falar de metabolismo intermediário, elas são Complexas mesmo, difíceis, né? Complexas de compreender. Então, como eu já coloquei naquela foto anterior, né, eu tenho proteínas de todos esses alimentos. Então, a gente pode dizer que esses alimentos são alimentos ricos em proteínas. Principalmente ainda quando eu falo aqui, que nós falamos dos pães, aqui eu ainda incorporo geralmente ovos, né? Que são fonte importante, uma proteína muito nobre. Então, eu ainda aumento a quantidade de proteína desses alimentos. Então, a gente já começa a pensar que se eu estou falando de uma dieta para fazer o tratamento de uma doença que tem um bloqueio metabólico no metabolismo de um determinado aminoácido ou de vários aminoácidos, eu começo a pensar que talvez esses alimentos sejam os alimentos que vão estar restritos nessa dieta, né? A gente já pode começar a adiantar esse processo. Então, para o tratamento, né, das aminoacidopatias, como exemplifiquei a fenilcetonúria, as acidúrias orgânicas, que também só são classificadas de uma forma diferente por conta da excreção o aumento de excreções de ácidos orgânicos, e os defeitos do ciclo da ureia, que é um ciclo metabólico que acaba tirando a amônia, né, liberando, diminuindo a quantidade de amônia no sangue gerado pelo metabolismo proteico, a gente acaba, como tratamento, tendo uma dieta com restrição de proteína natural. E aí é um termo que nós usamos, esse proteína natural, para falar da proteína que vem desses alimentos. E aí eu tenho, para o tratamento, mais vitaminas e alguns medicamentos. Mas a base desse tratamento dessas doenças, ela vai estar em cima dessa restrição dessa proteína natural. Então, como é que a gente realiza, né? Por que a gente realiza a dieta? Porque essas doenças, de uma forma geral, elas levam à deficiência intelectual, a sequelas neurológicas muitas vezes irreversíveis. Eu acabei de falar da amônia muito aumentada, principalmente vinda dos defeitos do ciclo da ureia. Ela é bastante tóxica, né, para o sistema nervoso como um todo. Eu tenho também eventos tromboembólicos, então eu posso ter AVC, principalmente na homocistinúria, edema cerebral, a maior parte deles, quando eu tenho, no caso da doença do xarope de Bordo, é muito comum, né, que ocorra o edema cerebral, que é uma consequência do aumento da quantidade de leucina, e depois o coma e o óbito. Ô, Renata, você falou aquela hora daquela enfermidade que eu de verdade, assim, doença da xarope, do quê? Do xarope de? Xarope de Bordo.
Xarope de bordo é aquele xarope americano, canadense, que eles usam muito nas panquecas. No Canadá, ele tem até a folhinha da árvore. Então, é chamado porque as crianças, elas excretam, né, substâncias que deixam elas na descompensação, ou mesmo no nascimento, com um cheiro adocicado, como se fosse um xarope de bordo. Então, ela leva esse nome por conta disso, ou leucinose, porque ela está no metabolismo dos ácidos graxos, dos aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina, a isoleucina e a valina. Então, é muito comum a gente ter nessas doenças, né? A fenilalanina é descrito como um dor característico, como um biotério, a acidemia isovalérica como pés suados, né? Cheiro mesmo de pés suados, né? Um cheiro muitas vezes não agradável, mas que muitas vezes identifica essas doenças e algumas famílias conseguem sentir um cheirinho diferente, né? Nessas crianças, obviamente, quando eles estão num processo de descompensação e esses ácidos estão sendo produzidos de uma forma mais aumentada. É aquele famoso syrup, né, que a gente coloca nas panquequinhas, esse xarope de bordo. É o fala. maple syrup, né? Eu nunca tinha ouvido falar xarope de bordo. Eu nem sabia que era dessa planta, na verdade. Então, o que é essencial para o tratamento? É eliminar os alimentos ricos em proteínas da dieta, controlar as quantidades dos alimentos permitidos, né, as proteínas naturais, utilizar uma fórmula de aminoácido e utilizar alimentos complementares com baixo teor de proteína. Então, aqui, quando eu coloco, né, eliminar os alimentos ricos em proteína, porque se eu tenho uma restrição proteica, eu não consigo utilizar na alimentação habitual carne, ovos, peixe, leite, derivados, leguminosas, oleaginosas, né, castanhas de uma forma geral. Por quê? Porque esses alimentos têm uma grande quantidade de proteína. Aqui, quando eu falo controlar as quantidades dos alimentos permitidos, a proteína natural, é porque aí eu vou pegar o restante daqueles alimentos, né, que nós apresentamos ali nos slides anteriores, e aí eles vão ser quantificados. Então, mesmo esses alimentos não podem ser utilizados de uma forma geral. E vamos também, para isso, quando eu faço uma restrição de grande grupo de alimento, eu vou ter que adicionar essa fórmula de aminoácidos. E eu já vou falar um pouquinho mais para frente, o que vem a ser, né, uma fórmula de aminoácidos para essas doenças, eu vou utilizar os alimentos complementares com baixo teor de proteína. Então, nós estávamos falando de pães, de massas, de macarrão, nós temos que ter alimentos na alimentação desses pacientes que tenham baixa quantidade de proteína, então não podem ser feitos com farinha de trigo, como eu falei, tem o glúten, com ovos, então tem uma série aí de alguns componentes que não podem estar presentes. Então, aqui, como eu acabei de falar, a gente tem os alimentos ricos em proteína, esses alimentos vão ser excluídos da alimentação. E aqui eu tenho basicamente os alimentos que vão ser quantificados. Então, eu tenho os cereais, os vegetais, as leguminosas. Então, muita gente, quando olha isso, fala assim, mas é uma alimentação, então, vegana? Não, ela é mais restrita que uma alimentação vegana, porque aqui a gente não consegue utilizar nem as leguminosas e as oleaginosas. Então, eu não tenho feijão, eu não tenho soja, eu não tenho castanhas de uma forma geral, eu não consigo colocar esses alimentos na dieta pela grande quantidade de proteína que eles têm na sua composição. Então, quando a gente fala de alimentos, né, com baixo teor de proteína, aqui a gente está falando de alguns alimentos industrializados que, infelizmente, nós não temos aqui no país de uma forma
no supermercado, vamos dizer assim, né? Nós temos essa linha, atualmente, a única linha que tem uma empresa que traz, que importa, né? Então, são alimentos produzidos fora do país, eles são importados, e aí eles são feitos com uma mistura de vários componentes que dão textura, que conseguem, porque a gente pode imaginar o que é fazer um bolo sem farinha de trigo, sem ovos. A farinha de arroz, ela também tem alguma restrição, porque o próprio arroz tem uma quantidade de proteína importante. Então, é muito difícil de você conseguir fazer esses produtos em casa, né? Sem... E o mais triste também, né, Renata, que como é o erro inato, vamos dizer assim, né, que a pessoa já nasce com aquilo e tudo, é para sempre, assim, né, a adoção desse tipo de dieta, né? Quer dizer, se você tem que fazer... eu lembro que eu tive que tirar a tireoide, né, fiz radioterapia, eu tive que fazer lá uma dieta especial durante 15 dias, sabe? Cortar tudo que tivesse iodo e tudo mais, né? Quer dizer, são 15 dias, você faz aquela dieta ali e tal, né? Agora, imagina, você descobre, se não é, assim, um erro que você descobre no exame do pezinho, porque pelo SUS também não são todos, não abarca, assim, um grande número de erros inatos que se pode detectar, né, Renata? Se eu não me engano, acho que são, eu não sei quantos. Olha, depende do estado, mas atualmente eles são 6, né? Mas os relacionados a essas doenças que estamos falando agora, né? Nós só temos a fenilcetonúria, que é diagnosticado. Nós vamos ter uma ampliação, né? Desse teste do pezinho. Então, vamos aguardar aí para conseguir ter diagnósticos mais precoces, né? Então, aí você vai descobrindo, né, até com o sofrimento da criança a partir do 6º mês, com a introdução alimentar, e isso segue a vida inteira depois, né, assim, esse tipo de restrição. E muitas vezes acontece muito antes, né, porque a criança mesmo com o aleitamento materno, o leite materno, nesse caso aqui, ele tem proteína, e ele pode descompensar essa criança. Então, essas doenças, a fenilcetonúria, a doença do xarope de bordo, os efeitos do ciclo da ureia, com alimentação sob livre demanda, essa criança começa a ter os sintomas mais precocemente. No aleitamento materno, então. Sim, ou quando tem que entrar com uma fórmula. Então, assim, existem alguns protocolos onde se consegue manter o aleitamento materno nessas doenças, mas ele não é sob livre demanda, não é da mesma forma, né, que uma criança que não traz esse erinato aí, não traz essa doença. É um pouquinho diferente, dá um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de dificuldade, né, para a gente conseguir manter. Na fenilcetonúria é um pouquinho mais tranquilo hoje, mas nas outras ainda é um desafio. Então, nós não temos, né, esses alimentos, eles são importados, mas eles são importantes, e quando a gente não tem esses alimentos, nós temos alguns grupos de mães, né, onde elas trocam algumas receitas, até as próprias nutricionistas dos centros incentivam e ajudam a fazer o cálculo e a orientar. Então, a gente tem alguns livros publicados por vários centros aí, espalhados pelo país, com essas farinhas especiais e também sem elas. E elas são importantes, principalmente no crescimento da criança, para que a gente, não só da parte da parte né, social, a criança começa a ir para a escola, ela vai para uma festinha, ela vai sair de férias, é importante, mas no dia a dia também, para que a gente tenha principalmente o aspecto energético, né? Porque é muito difícil, no momento da adolescência ou de períodos de maior crescimento, a gente conseguir manter um perfil, né, nutricional adequado e sem tanta monotonia alimentar, sem esses alimentos. Ô, Renato, eu imagino que você falou que essa linha de produtos aqui não tem no Brasil, né? Nós temos pelo menos até o que eu tenho conhecimento, nós temos essa linha aqui, que todos esses produtos são importados. Essa linha, alguns produtos são disponibilizados por uma empresa aqui que faz, mas eles, por serem importados, e a gente está aí com o valor, né, dólar super alto.
Esse aqui é em euro, Uhum. é uma linha europeia, e, assim, os preços são um pouco altos, né, em relação para o consumo. Eu não sei, eu acho que a última vez que eu vi, acho que um pacote de macarrão de espaguete estava R$ 48. Então, você foi falando aí, Renata, me deu uma certa tristeza, assim, sabe? Porque o Erro Inato é uma loteria, né? Ou seja, Sim, atinge crianças de todas as classes sociais. sim, sem Isso é dúvida. triste para qualquer criança, na verdade, né? Não para criança, sei lá, só que tem condição financeira e que pode contornar isso e tudo. É triste para ela também, mas imagina para aquela criança que não tem condições, né? A monotonia na alimentação vai ser ainda maior, né? E eu acho que a alimentação, ela faz parte da nossa cultura, assim, da cultura de um povo. É tão triste, né? Sim, com certeza. Toda vez que você mexe, não é só no aspecto nutricional, né? A gente se manifesta muito afeto através da alimentação e tudo a gente festeja muito, né, com alimentos. Então, quando a gente vai mexer na dieta, vai mexer na alimentação de uma pessoa, você está mexendo mais do que na parte só de nutrientes, enfim, de energia, né? A gente fala muito nisso, mas é muito mais que isso. Renata, eu passei por isso. Eu sou diabética há É, 33 anos e não tinha alimentos dietéticos aqui na minha época, né? sim, Então vinha de fora, vinha da Suíça e era muito caro, era tudo muito restrito. Então, nossa, eu compartilho com a Érica a minha tristeza, que eu sou criança de 9 anos, tomando insulina e sem alimentação, né? Que é simples, né? Chegamos rápido, né? Evoluímos rápido, né? sim. Muito rápido, né? Mas eu passei por isso. Eu compartilho com o que a Érica falou bastante. É uma coisa difícil. E hoje, né, nós temos tanta oferta, né, para alimentos diabéticos. Eu, como já sou nutricionista há muitos anos, né, e eu acompanhei bem essa chegada e o aumento dos produtos com, né, sem ter a parte do açúcar, com a oferta, uma oferta maior de edulcorantes, né, alimentos. Valores também, né? Que são muito caros, né? É isso. Hoje está bem mais fácil. Bem mais barato. Eu digo assim, né? Eu acho que a gente tem sempre que achar que pode melhorar, né? Que a gente vai ter esses alimentos aqui, que uma hora não só importados, mas a gente vai ter isso produzido Sim. aqui no país, o que facilitaria muito, né? A questão de custo. Então, a gente sempre acha que pode melhorar. Então, as proteínas naturais, né? Então, eu falei lá, né? Tem que quantificar. Agora tem que quantificar quanto, né? Isso vai depender do que a gente diz que é uma tolerância individualizada. Então, essas doenças, elas são muito diferentes. A mesma doença em pessoas diferentes, tem pessoas que podem tolerar o dobro. Então, por exemplo, fenilcetonúria. Nós temos pessoas que toleram de 200, 250 miligramas por dia, e nós temos pessoas que toleram 400, 450, 500 miligramas por dia. Então, mesmo dentro da mesma doença, essa tolerância pode ser diferente. Então, a gente precisa conhecer essa tolerância, e quando a criança nasce, a gente não conhece, né? Então, se introduz a dieta e através dos exames a gente faz a dieta e depois, através dos exames laboratoriais, a gente vai aumentando ou diminuindo essa proteína natural. E ela vai depender também, além dessa tolerância individual, da idade, do peso e do estado de saúde. Então, nós temos, dependendo da idade, eu vou ter velocidade de crescimento maior, e aí eu tenho uma demanda proteica maior. Então, nesse momento, eu posso ter uma tolerância um pouco modificada. A mesma coisa, né? Quando uma criança está doente, a gente também vai ter uma tolerância maior ou uma tolerância menor, né? Processos infecciosos, a gente sabe que demanda um aumento aí de energia importante. Então, a quantidade tem que ser suficiente para fazer todo esse controle metabólico e também ir ajustando de acordo com essas tolerâncias individuais, tanto nos processos
no estado de saúde como nos ciclos de vida, né, que o indivíduo vai passar. Então, a dieta deve ser sempre individualizada. Então, aqui, só para a gente ilustrar, né, a fonte de proteína natural, ela tem que ser o recomendado, o suficiente para conseguir ser metabolizado, e ela vai vir desses alimentos, né, e vão vir praticamente dos alimentos de origem vegetal. E a gente sabe que mesmo quando eu tenho apenas o consumo desses alimentos, mas eu tenho uma quantidade ingerida além da recomendação, isso aqui, obviamente, vai aumentar a excreção, o nível de, né, eu vou dar o exemplo da fenilalanina, o nível de fenilalanina no sangue, mas a excreção também de alguns ácidos. Então, essa proteína na alimentação desses indivíduos vai partir da proteína natural, então a gente está vendo aqui que é um círculo aqui menor, e a fórmula de aminoácido, que é o que vai trazer a maior quantidade de aminoácidos para esse indivíduo. Então, o que é uma fórmula de aminoácido? Eu já estou falando aqui há algum tempo sobre ela. Quando eu tenho que segurar a quantidade de proteína natural, digo, a proteína que vem dos alimentos, na quantidade da tolerância individual desses pacientes, eu tenho uma quantidade, eu tenho a restrição e a retirada de grupos importantes, né, dentro da minha alimentação. Então, como a proteína, ela é considerada um nutriente muito nobre, e eu tenho, como eu falei para vocês, todos aqueles outros aminoácidos em que eu preciso trazê-los da alimentação, aqui, essas fórmulas de aminoácidos são compostos que têm todos os outros aminoácidos que não estão envolvidos no bloqueio metabólico, mais o acréscimo de vitaminas e minerais. Então, eu consigo, com essa fórmula de aminoácido, fazer uma suplementação dessa alimentação. Então, aqui, sem nenhum conflito de interesse, tá, pessoal? Eu trouxe algumas marcas, alguns tipos nem tem aqui no Brasil. Por exemplo, esses produtos, nesse aspecto aqui de cooler, nós não temos. Nós temos basicamente os pozinhos, e aqui tem só, né, aqui é para tirosinemia, né, e esses outros exemplos todos aqui são para fenilcetonúria, mas para cada doença dessa que eu fui falando, eu vou ter uma fórmula específica. Então, uma fórmula voltada, de aminoácido voltada para fenilcetonúria, ela vai me trazer todos os outros aminoácidos essenciais, os compostos, aqueles compostos do colar de pérolas, mais o acréscimo de vitaminas e minerais, para conseguir suplementar essa alimentação, eu conseguir complementar nutricionalmente esses valores. Então, aqui, como utilizar a fórmula de aminoácidos, então a gente pode olhar que a gente tem sempre medidinhas, geralmente, aí a medidas é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Pelo menos onde eu trabalho, a gente tenta evitar, porque a medida, cada um olha de um jeito, né? Então, geralmente, a gente pode tarar, mas para a gente o bom mesmo é a balança digital. Então, a gente pede, geralmente, orienta para que esses alimentos sejam pesados. Então... Renata, deixa eu fazer uma pergunta para você. E a absorção desses complementos são bons, assim? Aí vocês conseguem um crescimento adequado das crianças, sabe? Porque eu imagino que sem proteína eles devem ter um déficit, assim, no crescimento, né? Aí, Não. Se a dieta bem ajustada, com a quantidade de proteína natural, porque... por exemplo, né, para fazer síntese proteica, eu dando o exemplo da fenilcetonúria, eu preciso da fenilalanina. Então, eu tenho que ajustar essa quantidade de fenilalanina de acordo com a tolerância. E quando eu complemento com a fórmula de aminoácido, eu consigo ter um desenvolvimento, um crescimento, se essa dieta for bem feita e ela não tiver transgressões, a criança consegue ter um desenvolvimento normal. Renata, e o SUS oferece isso? Ou os pais têm que comprar?
Para fenilcetonúria, sim, já está dentro do programa de triagem neonatal, então eles recebem a fórmula. Agora, as outras doenças que ainda não fazem parte, né, da triagem neonatal, aí os pais precisam solicitar junto às secretarias de saúde, aí dos seus estados, às vezes dos seus municípios, e aí é um processo um pouquinho mais trabalhoso, não é uma coisa direta, assim, que... Então, porque imagino que deve ser bem caro, né? Fórmula de leite infantil é coisa, sei lá, de 45, 50 reais a lata. Eu imagino que isso aí deve ser... Olha, eu não sei quanto as secretarias de saúde pagam, mas essa informação que eu vou dar é que está nos sites e nos locais onde vendem essas fórmulas aqui. Elas também são todas importadas, né? As que são comercializadas, e elas vão entre 900, mil e poucos reais, dependendo da doença. Então, a criança chega a consumir 3, 4, 5, 6 latas por dia, dependendo da marca, porque dependendo da lata, o equivalente proteico, né, a quantidade de pó que tem que usar, dependendo da marca dessa fórmula de aminoácido, também muda. Então, você falou de 3, 4, 5 por dia ou por mês? Eu não entendi. Por mês. Mas é muito caro mesmo assim, né, Renata? Imagina. Sim, 3 mil reais, vamos dizer, para você ter isso fixo, né? Fazendo, ao grosso modo, aí, um cálculo. Uma fórmula cara, assim. Então, assim, como é que eu vou usar essa fórmula, né? A quantidade diária, ela precisa ser individualizada, de acordo com a tolerância, geralmente fracionada de 3 a 5 vezes, porque melhora o controle metabólico, e deve ser consumida junto com as proteínas naturais e carboidratos, né? Geralmente com os lanches, porque a proteína natural vai acabar complementando essa fórmula. Não deve ser aquecida em altas temperaturas e liquidificadas, pode ser preparada por um período de 24 horas, se conservada em geladeira, deve ser consumida preferencialmente com copinho de tampa, porque ela sai um odor forte, né? Um cheiro forte, porque são aminoácidos livres, então tem um cheiro forte. Geralmente as famílias, ou mesmo a criança, dependendo da idade, né, que a gente começa a introduzir, se o diagnóstico não foi desde cedo, então isso melhora a aceitação, e sempre tem que transportar elas refrigeradas. E aqui, aquele slide que eu sempre, quando eu coloco, eu falo, é aquele slide que nenhuma nutricionista gostaria de apresentar, né? Tirando a mandioca aqui, as especiarias e um pouco a tapioca, o restante é só para a gente colocar aqui o que é livre na dieta dessas crianças. Então, assim, que não tem proteína e que não é necessário quantificar, né, que não precisa pesar, que não precisa medir, são alimentos como açúcar, mel, gordura vegetal, polvilho, balas de frutas, e balas de frutas que não tenham iogurte, que não tenham gelatina, e alguns condimentos. Então, realmente é difícil, né, ter algum alimento livre. Então, aqui a gente, né, faz uma pirâmide aqui dessas doenças, onde a base da pirâmide é a fórmula metabólica, a fórmula de aminoácidos, seguidos de frutas e vegetais, e depois os amidos, né, os tubérculos e os cereais, e os produtos com baixa quantidade de proteína, e aqui no topinho da pirâmide, os açúcares e as gorduras. Então, aqui, a gente sempre gosta de trazer isso para as famílias, né, os alimentos industrializados, como o macarrão de arroz. A gente mostra que, assim, olha, macarrão de arroz é farinha de arroz, né, ingrediente, farinha de arroz corante natural. Então, as famílias acham que isso pode ser utilizado em grande quantidade, mas numa porção de 80 gramas, eu tenho 6,3 gramas de proteína, né? Então, eu tenho uma quantidade muito alta de proteína. Então, esse produto também não consigo utilizar na dieta desses pacientes, ou se vai utilizar,
é uma quantidade muito pequena, porque a gente sempre lembrar que esse valor que aparece aqui no rótulo, ele é relacionado a essa porção. Outra coisa que geralmente a gente fala do polvilho, né? Porque a mandioca, o polvilho, a goma de tapioca é considerado livre. Então, a hora que eu pego o rótulo, né, de um produto industrializado, de um polvilho salgado, por exemplo, ele coloca aqui 0 de proteína, mas isso aqui é 0 de proteína numa porção de 25 gramas. Então, eu vou ler o ingrediente: polvilho, ok, gordura vegetal, ok, esse é ok, né, dentro do consumo de proteína, sal. Aí eu começo aqui: ovo em pó, soro de leite em pó, farinha de trigo e farinha integral de soja. Então, quando eu tenho esse tipo de componente, né, como ingrediente, esse tipo de produto como ingrediente, eu não posso imaginar que não tenha proteína nenhuma. Mas a gente, pela nossa legislação da rotulagem, quando eu tenho valores, né, menores que 0,4 miligramas de proteína por porção, né, eu não preciso colocar no rótulo. Então, as famílias precisam ter consciência disso, que o alimento com esses ingredientes, ele não pode ser um alimento considerado livre. Então, porque primeiro que para consumir só 30 gramas de polvilho, de biscoito, já é uma quantidade pequena. Então, aqui só para ilustrar, trouxe uma dieta, né, para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui o PKU seria a fórmula de aminoácido, então é feita uma mistura com água, né, cremogema, açúcar e o PKU. Aí depois, então eu vou fazer essa fórmula para 24 horas, fazer essa mistura, deixar no refrigerador, e depois eu tenho aqui, vou tomar às 8 horas da manhã, 200 ml de fórmula e uma proteína natural, né, uma banana. Então, a gente pode ver que está em gramas, porque as mães são orientadas a pesarem. Aí eu tenho aqui o lanche da manhã, então eu tenho mais 200 ml da fórmula que foi preparada, tapioca e margarina. Eu não tenho nenhuma conflito de interesse com a Becel, mas geralmente a gente cita porque é uma margarina sem leite. Mandioca, né, a própria mandioca, cenoura, alface, então a gente pode olhar que tudo que tem quantidade aqui precisa ser pesado. Aqui de novo, né, tem a geleia de frutas, eu vou ter a laranja e eu vou ter a fórmula de novo, então aqui eu tenho 4 vezes por dia a fórmula, aqui outra vez, né, aliás, na verdade não, 4 não, 5, aqui vezes por dia, e 2 refeições com alimentos, refeições salgadas, né? E aqui sempre as frutas distribuídas ao longo desse dia. E assim, essas frutas é que trazem a proteína natural nessa hora. E aqui uma lista de substituição, que geralmente acompanha a orientação. Então, a criança vai lá, né? A mãe vai lá. Então, em vez dos 55 gramas de banana, que vai me trazer aqui, no caso, 25 miligramas de fenilalanina, eu, por exemplo, posso ingerir 100 gramas de caju, eu posso ingerir 115 gramas de mamão, ou apenas 45 de abacate, né? 180 de água de coco. Então, isso aqui é uma tabela de substituição de equivalente por quantidade de fenilalanina. E como é que a gente faz esse controle da dieta, né? A gente pede para seguir as orientações prescritas pelo nutricionista, planejar as refeições com antecedência. Então, como vocês viram, os alimentos precisam ser pesados, né? São praticamente vegetais, então as famílias precisam se organizar para a compra desses produtos, pesar e medir os alimentos, não utilizar alimentos sem saber a composição, isso é muito importante, como eu mostrei o rótulo ali na frente, a gente acaba, muitas vezes, não é clara a composição desses alimentos para as famílias, então é sempre bom consultar o profissional que está orientando, não ultrapassar a quantidade de proteína natural estabelecida,
balancear alimentos com maior ou menor teor de proteína. Então, dentro dessa tabela de substituição, a gente pede para que as pessoas façam esse balanço para que não tenha um volume final de alimentos muito pequeno, né? Então, se usar todos os alimentos que tenham alto teor de proteína, consequentemente, vão ingerir uma quantidade menor. E consultar sempre o profissional no caso de dúvida. Então, aqui... Ô, Renata, além dessas restrições, a pessoa tem que levar em consideração a sazonalidade, né? Das frutas e tudo mais. Ainda agora a gente tem, assim, um oferecimento de muitas frutas ao longo de quase todo o ano, mas eu tenho 42 anos, na época que eu era criança, assim, tal fruta era só no final do ano, só no meio do ano, era assim, né? Isso mesmo, por isso que a gente até fala, né, para as famílias que é bom a gente sempre oferecer, né, porque a gente sabe que é a base da alimentação, né, quando você fala assim de frutas, vegetais, até da aceitação em relação a isso, nesse caso é a base da alimentação. Então, quanto mais variado for a oferta, quanto mais essa criança tiver aceitação com todos aqueles itens que tem na tabela de substituição, melhor. Então, aqui, gente, para finalizar, a gente vê que é necessário, né, que a gente tenha compras, as compras precisam ser planejadas, é sempre importante que a gente envolva a criança ou mesmo a família na elaboração do cardápio, não só da família, mas também, né, dos alimentos que ela pode consumir, que todos participem. É importante que a gente tenha receitas, né, e que, mais uma vez, essa criança ou esse paciente esteja envolvido nesse processo, fazendo alimentos com ingredientes que eles possam consumir, e vai dar um trabalhinho aqui para fazer conta, mas o profissional que faz a orientação deve conseguir ajudar. Então... Renata, outra pergunta que eu queria fazer para você, eu acho que essas crianças, à medida que se descobre qual é o R-Nato que elas têm, elas começam a fazer o acompanhamento de nutricionista e tudo, acho que elas podem desenvolver as competências, né, cognitivas como qualquer outra criança e tudo, mas eu fiquei imaginando, elas têm a prerrogativa de terem auxílio como do INSS, por exemplo, sabe? Você sabe disso, se elas podem se aposentar? Porque, assim, até para ter um auxílio, entendeu? Érica, eu acho que assim, só consegue aposentadoria as crianças que têm alguma deficiência. Eu acho que as crianças com desenvolvimento normal, eu não posso ser categórica nisso, mas eu acho que não consegue. Não por causa da capacidade delas, mas assim, até porque é o que eu falei, é uma loteria isso, né? Então, tem crianças que têm condições, tem crianças que não têm nenhuma condição. Aí, para os pais fazerem todas essas adaptações, assim, depende muito da questão financeira da família, né? Sim. E se tivesse um auxílio, vamos dizer, tanto melhor seria. Não, ia ser ótimo, né? Ou mesmo que a gente tivesse esses produtos, ou tivesse isso de uma forma disponível com mais facilidade, né? Porque o próprio tratamento, a ida aos especialistas, ao médico, ao nutricionista, né? As famílias perdem, geralmente uma pessoa fica responsável mais por cuidar, depois vai para a escola, tem a preocupação, as mães têm que acompanhar no começo, dependendo da escola, a escola fornece a alimentação certa, compra os alimentos livres, outras escolas não. Então, assim, essas famílias passam dificuldades, né, para lidar com isso no dia a dia, e a gente tem que ser sensível a isso, né? Muito, eu fiquei assim, de verdade, eu sou bióloga, como eu te falei, né? Já estou nesse projeto desde 4 de março do ano passado, tem mais de 1 ano e meio. E aí as meninas sugeriram, né, de trazer esse tema aqui para discutir e tudo. De verdade, eu não tinha, assim, esse conhecimento, né? Eu sei que quando minha filha nasceu, acho que por um erro do hospital, eles iam emitir rapidinho esse laudo. Eu fiz um que parece que detectava 400 doenças, se eu não me engano, era um mundo, assim, várias, sabe? Sim.
E aí, eu até tinha esquecido, imagina, né? Eu tava passando pela fase puerperal aí, mas aí depois, tipo, de um mês, eu falei, gente, não chegou esse exame do pezinho da minha filha, né? O que será que aconteceu? Aí escrevi para o hospital, eles me mandaram no mesmo dia, que já tinha sido liberado há muito tempo, mas não sei porque não chegou para mim. E eu fiquei tensa. Nossa, eu fiquei tão tensa que eu tenho uma mania de fazer isso quando eu tô tensa, sabe? Eu cheguei até a machucar meu dedo, assim, de tensa que eu fiquei, entendeu? Sim, E eu nossa. não tinha conhecimento. Eu acho que se eu tivesse assistido sua aula, Renata do céu, eu não sei o que tinha acontecido comigo, tinha infartado, né? E assim no, né, o nosso tempo e até acaba ficando um pouco desgastante para quem está assistindo, mas eu só trouxe as de metabolismo proteico, né? E você falou que só 50% ainda pode ter esse manejo aí de alimentação, né? Não, e assim, não 50% da alimentação, 50% algum tipo de tratamento. Ah, sim, 50% algum tipo de tratamento, não Algum necessariamente. tipo de tratamento dentro de todas as doenças metabólicas hereditárias, os erros inatos que são conhecidos. As que têm tratamento dietético é um número bem menor. E aí eu vou ter doenças no metabolismo das proteínas, como eu apresentei aqui para vocês, como eu posso ter na deficiência do metabolismo dos carboidratos, então com a frutose, com a galactose, então com o metabolismo das gorduras. Então eu tenho restrições dietéticas diferentes, mas são muitas, né? São muitas doenças e elas são pouco conhecidas. E uma coisa importante é que a gente tenha realmente momentos como esse, não só, né, para as famílias, mas para as outras pessoas conhecerem, porque essas crianças muitas vezes vão para uma escola, vão para uma atividade social, e é bom, né, ter contato, porque como um diabetes ou como é outra, assim, a criança não pode comer um pouquinho, não pode ser um pedacinho, né? Então isso tem que ser conhecido, eu acho que cada vez mais divulgado aí para ajudar essas famílias. Renata, eu sei que é uma variedade muito grande, só para encerrar aqui, abrir espaço para as meninas perguntarem também, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, você falou, não pode ser um pouquinho, um pedacinho, tá. É tão difícil isso, né? Porque as crianças depois elas começam a ter interação com os coleguinhas e trocar lanchinho, isso aqui, tá. Não agora na pandemia, né? Mas quais são os efeitos mais imediatos, assim, tipo a criança tem desarranjo intestinal, sabe? Tem assim uma semelhança de sintomas, por mais que os erros são diferentes, né? Érica, isso vai depender. Olha, no caso da fenilcetonúria, que a gente falou muito, a transgressão ou aumento, a primeira coisa é um pouco de irritabilidade da criança, né? Porque a fenilcetonúria, ela não tem uma descompensação aguda dessa doença. Mas depois, né, dependendo do grau dessa transgressão, vamos dizer assim, aí vão aparecendo outros sintomas de comprometimento neurológico mesmo. Agora, por exemplo, a doença do xarope de bordo, que chamou a atenção, né, pelo nome, o aumento da leucina, ela leva a uma descompensação com um coma. Nossa. Né? Então, e é rápido, né? Então, por exemplo, o defeito do ciclo da ureia, ela aumenta a amônia loucamente, e aí acaba sendo muito tóxica e também leva ao coma e todo o processo em relação a isso. E vai depender da doença, vai depender se a transgressão, né? Nós estamos falando de transgressão, mas isso pode ser um processo infeccioso, pode ser qualquer coisa que pode descompensar essas crianças. Mas no caso de uma transgressão, vai depender de quanto que se a transgressão é todo dia um pouco, esse sintoma vai aparecer mais tardiamente, começa a aparecer nos exames laboratoriais, vai começando a ter algumas consequências. Agora, quando a coisa é aguda, né, então eu tenho isso também de uma forma muito aguda. Então, aí eu tenho uma descompensação importante, e essas crianças geralmente precisam de atendimentos, muitas ficam internadas, hospitalizadas. Existem algumas dietas de emergência, mas é mais para o aspecto no momento de uma infecção do que de uma transgressão. Meninas, então vocês querem perguntar a Helena, principalmente, né, Helena? Eu tenho. Ah, não. Essa é daquelas coisas que. De encerrar também, né? Eu tô vendo. Desde a faculdade a gente escuta assim, fala, nossa, esse é um desafio, hein? Nossa. E assim, engraçado que quando você vai falando, você fala, nossa, tem gente que parece que fica procurando isso quando não precisa, né? Em algumas, sei lá, para perder peso, fica querendo pesar cada detalhe, você fala, é tão mais simples do que isso, né?
Olha, Helena, eu vou dizer, eu concordo com você, eu acho que é uma dificuldade que eu tenho quando eu escuto pessoas fazendo algumas restrições alimentares desnecessárias, porque como eu trabalho com isso há muitos anos, muitas vezes, assim, né, eu sei a realidade dessas crianças, eu sei que eles não podem de uma hora para outra resolver que eles não vão ter essa restrição. Então, eu realmente compartilho, assim, fico um pouco angustiada. E a gente sabe que hoje tem, né, tem muita moda, aliás, sempre teve, né? É que eu acho que hoje a gente fica mais exposto até por conta da internet, conhece mais coisa, mas sempre teve as dietas da moda, né? Sempre teve. Ah, sim, sempre teve. E aí eu ia te perguntar, tá tendo uma interrupção aqui da minha filha. Espera um pouco. Ó, vem aqui ouvir comigo. É a Ana? Ela é a Ana, né? Oi, Ana, fofa. Gracinha enorme. Perguntar, pela sua experiência, se a dificuldade, você falou de transgressão, né? Essas crianças tendem a aceitar as regras, assim, claro que vai depender de criança para criança, mas aceitar as regras com alguma facilidade por causa da dificuldade delas, ou vem no pacote toda a seletividade, tudo que todas as crianças têm, só para complementar, não facilita em nada. Não, vem no pacote, vem tudo junto, né? Isso depende muito da idade que a criança é diagnosticada, né? Então, tem algumas doenças que mesmo começando logo no aleitamento materno, né? Falando do metabolismo proteico, tendo algum comprometimento, por exemplo, a homocistinúria. Como a fenilcetonúria, eles não têm uma coisa tão aguda, isso vai sendo com o passar do tempo. Então, a gente tem, como não, a homocistinúria não tem no teste do pezinho, muitas vezes a gente tem diagnósticos tardios. Então, aí quando a criança já conhece o universo de outros alimentos e você tem que fazer a restrição, aí a gente tem muita dificuldade da introdução da dieta. Mas nós temos aquelas idades, né? A idade escolar, quando começa a ter contato com outras coisas, a adolescência. Então, a gente tem alguns momentos, é muito difícil, né? Se manter numa dieta restrita, mas nesse caso é necessário, a gente não tem, a gente fala para as famílias, nós não temos um plano B nesse momento. Tem que fazer acompanhamento também com o psicólogo, eu acho, né, Renata, além do nutricionista. Nós lá somos uma equipe multidisciplinar, né, eu falo, tenho a sorte de trabalhar com essas doenças, mas num centro que me dá condição para isso, nós temos psicólogas, nutricionistas, fonoaudiólogos e uma equipe médica grande, né? Neurologistas, geneticistas. A gente tem, assim, um apoio importante nesse momento, quando as mães precisam. É muito importante o apoio psicológico, sim. Ai, Renata, eu fui fazer o apoio depois de velho. Viu? Não fiz quando criança. É difícil, mas é isso mesmo, a gente tem que ter para onde encaminhar, né? Tem que ser, nas primeiras dificuldades, já precisa conseguir encaminhar e passar as famílias também, porque elas têm que conviver com isso todo dia. Então, a mãe precisa, o responsável, a pessoa que está perto, os irmãos, às vezes, com o mesmo diagnóstico ou não, porque pode se repetir, a maior parte é recessivo, então tem 25% de chance de se repetir a cada gestação. Então, eu posso ter irmãos, né, com a mesma doença, ou não, ou eu tenho uma família com um único irmão com essa doença e os outros. Então, você tem que administrar essa situação, não é fácil. No meu caso, os meus pais foram mais difícil para eles aceitarem a doença do que eu. Sim. Eu tinha porque a família toda tem que fazer uma mudança, né, Tati? A família toda tem que fazer porque a família toda vai ter que fazer uma mudança ali, né? Sim. Eu tinha pavor de tomar injeção, agulha, qualquer coisa. Para mim foi super normal. O meu pai me vendo eu tomar 2 agulhadas, no mínimo, todos os dias, para ele era uma angústia muito grande. Claro. Era uma angústia para ele. Ele falou, minha filha, se eu pudesse, eu tomaria para você. Eu falava, não, pai, tranquilo. Mas para eles, até hoje, eu acho que ainda é difícil. Eu não acho que seja fácil, com todas as facilidades que eu tenho.
Eu tenho um marido que estuda diabetes também, estou lá no centro junto, né, com a Érica. Ô, Tati, também nasceu numa condição privilegiada, digamos assim, né? Igual você falou, na sua época não tinha tantos alimentos, mas seus pais procuravam comprar, né? Mesmo Era que tudo muito importava. restrito, não era tão privilegiado assim. Não, mas tive é uma ainda. condição privilegiada se comparar com a maioria, né? Das crianças da população brasileira. Claro. Ô, Renata, mas assim, eu sei que você está super atrasada, né? E a gente queria contar depois com a sua participação em outros momentos também, né? Claro. Nessa agenda que é uma agenda permanente. Não sei se a Izzy tem algum questionamento específico, Izzy. Não, só agradecer mesmo, pode finalizar. Então, em nome do professor Lício Veloso e do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, e em nosso nome, a gente gostaria de agradecer a sua participação, que foi muito rica e produtiva e nos alertou para uma questão assim que eu, de verdade, nunca tinha parado para pensar, mas que, com certeza, nós vamos tratar sobre esse tema em outros momentos, e a gente gostaria de contar com a sua participação. Muito, 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 muito obrigada, viu, Renata? Você foi ótima. Eu que agradeço o convite, e eu adorei a participação de vocês, todo mundo junto, a gente se sente... de vocês, não, você quer dizer o quê? Eu que fico mais ali, né? O Renata. Não, Renata. Nesse momento online que eu dou aula, né, na graduação, assim, esse momento online que a gente se sente muitas vezes sozinha, né, no meio de uma aula, é muito importante essa participação de vocês. Muito obrigada por tudo, Renata. Um super beijo para você, viu? Grande prazer em conhecê-la. Renata. Até mais, meninas. Tá. Beijo. Tchau, gente.